pulando em cima da gente. Oi a todos! Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco delicado e complicado. O tema é: me iniciei na bruxaria e agora como vou contar aos meus pais? Nada melhor para esse vídeo do que alguém que já passou por isso. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial na minha vida, que ela é muito amada, querida e linda, minha heroína, minha mãe. E ela vai falar, minha mãe e o meu cachorro, Francisco, o nome dele é Francisco, e ele quis participar da entrevista também. Pena que ele não vai poder falar o que ele acha de ter uma irmã bruxa. Mas a minha mãe vai falar um pouquinho como que foi essa experiência pra ela. Quando eu contei pra ela como que eu tinha uma religião diferente da que eu fui criada, que é o catolicismo. Como foi pra você, mãe? Como você se sentiu? O que você pensou a partir do momento que eu cheguei pra senhora e falei que era uma bruxa? Bem, no começo eu fiquei assustada e também muito contrariada. Assustada por ser uma coisa desconhecida, não fazia a menor ideia do que era ser uma bruxa. E contrariada porque eu criei minha filha dentro do catolicismo, batismo, primeira comunhão, essas coisas, e eu queria que ela seguisse esse preceito. Então, tudo começou porque ela entrou em sintonia com uma certa professora que ela teve, e eu já achei logo de cara que a professora estava, induzindo a minha filha a uma coisa errada. Quis conhecer a professora, afinal conheci, uma jovem muito bonita, uma ótima professora e me pareceu também uma boa pessoa. A partir daí, começou os meus conflitos com a Aline. Embora ela me dissesse do que se tratava, mas eu não estava convencida. Então, no começo, eu cedi um pouco, achando que seria uma fase que poderia passar. Afinal de contas, era uma pré-adolescente. Embora sempre muito determinada, sabendo muito bem o que quer, mas eu achei que fosse uma fase que, de repente, passasse rápido. Mas eu estava enganada. Ela persistiu nesse assunto, e isso foi 1 ano, 2 anos. E quando eu vi que realmente isso não ia passar, foi aí que a gente começou a bater de frente, porque eu queria que ela largasse tudo isso e ela falou que iria com isso até o final, que ela tinha o direito de escolher a sua própria religião, embora eu achasse que pela idade ela não tivesse maturidade para fazer isso, mas ela seguiu adiante. Então brigamos muito, batemos muito de frente, eu sempre exigindo alguma coisa dela nesse sentido e ela sempre debatendo comigo. Só que a Aline, como é do tipo de pessoa que quanto mais eu debato, mais ela me contraria, até pela própria determinação dela, que é muito forte, eu resolvi ceder no sentido de que então deixa eu me aliar a ela. Me aliar como? Eu comecei a procurar, né, entrar dentro do mundo dela. Eu comecei a ler o que ela estava lendo, não com tanto afinco quanto ela, porque ela pesquisava, ela lia tudo quanto é livros, ela foi a fundo nisso. Então eu comecei meio que superficialmente, começar a ler os livros que ela lia, até para poder entender um pouco do que se tratava. Assim eu consegui me tranquilizar um pouco, porque eu vi que não tinha nada demais. E disse para ela, bem, se esse é o caminho que você quer, embora eu não goste, eu esteja contrariada, mas eu vou te apoiar, contanto que você não faça mal para você e para as outras pessoas, tudo bem, mas eu quero acompanhar tudo isso de perto. E assim foi, ela continuou pesquisando, e hoje ela está com 18 anos e tá aí, já praticando a tão famosa religião Wicca de bruxas. E qual é o lado bom de ter uma filha bruxa? No caso da Aline, o lado bom de ter uma filha bruxa foi que, exercitando toda essa espiritualidade que está dentro do contexto da religião dela, trabalhando o eu interior, eu penso que a minha filha tenha se tornado uma pessoa melhor, mais tolerante, embora esse ponto ela precise trabalhar um pouco mais, mas ela se tornou mais flexível, uma pessoa menos fria, que devido a determinados problemas que passamos há uns anos atrás, ela ficou meio fechada e ela voltou a ser, até certo ponto, a Aline que ela era.
Então eu acho que questão de espiritualidade, como pessoa, eu acho que ela melhorou bem. Que conselho você dá aos pais não tão compreensivos que nem a senhora? O que a senhora falaria para eles com relação a brigas, com relação à religião? Bem, religião para mim é um assunto difícil, porque cada um tem a sua opinião a respeito. Cada um tem a sua religião, então é difícil dar um conselho no sentido de religião. Não, um conselho assim, pros pais, o que você falaria para eles? Se eles chegassem, né, e falassem, passassem pelo que a senhora passou. Bem, numa situação dessa, como essa religião, bruxaria, é tabu e causa muita polêmica, muito preconceito e muitos medos, eu acho difícil dar conselhos. O que eu acho é que, de repente, tentem conhecer melhor os seus filhos, tentem conhecer o mundo, esse mundo que eles estão entrando. Quem sabe, você como pai, mãe, conseguindo entender um pouco desse universo, você passa a entender melhor o seu filho. E ir contra, eu acho que não é muito favorável, porque até certo ponto a gente cria o filho para o mundo. Eu digo no sentido de que eles vão ficando adultos e têm a opção de escolha. Eles têm o direito de escolha na vida deles, como um dia, como hoje, maduros, a gente tem o nosso. Eu acho que o ideal seria apoiar dentro do conceito de que estão fazendo a coisa certa. E tentar entender a escolha de cada um deles. Mas eu acho que isso tudo é muito relativo, varia de pai para pai, de mãe para mãe, de filhos, né? Cada um tem o seu conceito de educação, de religião. Mas eu penso que tente caminhar lado a lado, que eu acho que evita maiores problemas. Não que a gente tenha que ser o tempo todo favorável às escolhas dos filhos, mas eu acho que tem que se tentar um meio termo, pelo menos para tentar entender a escolha deles. Bom, como vocês podem ver, eu não tive muito problema, assim, problema sérios com relação à minha religião. Então, um conselho que eu dou para vocês que estão estudando isso, uma hora vocês vão ter que contar para os pais de vocês. Isso é uma coisa muito importante, até porque na nossa religião a gente dá muita importância aos pais, à família. Então eles precisam ficar sabendo disso, até porque muita coisa vocês vão precisar deles. Se você for entrar num coven, tem muitos covens que pedem a autorização dos pais, se caso você for de menor. Então muita coisa você vai precisar deles. Hoje em dia eu tenho muito ajuda da minha mãe, ela tá me ajudando muito em muita coisa, ela é muito compreensiva, a gente é muito amiga, então Tô acompanhando de perto. eu não tive muito problema com isso. Mas para pessoas que têm, um conselho que eu dou é: dê tempo ao tempo para os seus pais, principalmente se eles forem os pais mais radicais. Por quê? Porque o catolicismo, né, ele é uma religião padrão, podemos dizer assim, uma religião mundial, universal. A partir do momento que você quebra um padrão, aquilo choca, entendeu? Então tudo que é diferente causa preconceito e medo. Então dê tempo ao tempo, você respeita o espaço dos seus pais, que eles precisam desse espaço, e eles respeitam o seu espaço também, porque você vai precisar de horas sozinho também. Leia, deixa os seus pais entrarem nesse seu mundo, dê livros de fácil entendimento para eles se entrarem ali junto com você, para eles saberem realmente o que é religião. E se eles quiserem participar de alguma celebração, não proíba, porque aquilo vai parecer coisa errada. E a Wicca, a bruxaria, não é errado. Não tem nada de ruim na bruxaria. Então, se eles quiserem participar, se integrar ali das suas práticas, dos seus estudos, permitam. É até bom para eles ficarem tranquilos e também te deixarem tranquilos. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Decidi abordar esse assunto porque é um assunto que me dá, que eu acho que muitas pessoas querem saber disso, porque muitos iniciantes nos estudos se perguntam: nossa, como que eu vou falar para os meus pais? Que nem eu fiquei
muito confusa ao pensar que eu poderia